Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá! No programa Verdade e Vida de hoje, vamos falar sobre o tema Para onde caminha a Igreja. A cada dia, mais e mais igrejas são fundadas mundo afora. Porém, em que base? Sobre qual alicerce? Quais são os reais interesses desses fundadores? Isso até que poderia ser algo bom, não é mesmo? Mas o que estamos vendo são igrejas ensopadas de sincretismo religioso, às vezes buscando enriquecer seus fundadores e vendendo sonhos falsos aos seus seguidores. Igrejas que não estão cumprindo o propósito da noiva de Cristo, e sim realizando interesses pessoais, como busca desenfreada do lucro. Conceitos completamente fora dos planos de Deus. Em Apocalipse, Deus condena a influência dos falsos mestres na Igreja de Cristo e convida a todos nós, ao arrependimento de pecados e uma volta ao primeiro amor. Hoje em dia, com tantos escândalos envolvendo igrejas, temos ouvido falar bastante da necessidade de uma nova reforma e também de um avivamento real. Seja uma coisa ou outra, o que cada igreja precisa fazer é colocar Deus em primeiro lugar, buscando tanto a sã doutrina como a piedade pessoal, tanto a teologia bíblica como a ética cristã. Entenda mais sobre qual o caminho que a igreja tem seguido na mensagem que o reverendo Hernandes Dias Lopes estará pregando daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo. Não saia daí. Estamos apresentando Verdade e Vida. Você está preparado para pregar a palavra de Deus? Na verdade, não, mas eu tenho muita vontade de aprender. Preparado ainda não, mas estou estudando para isso. Se você quer se preparar para compartilhar o Evangelho, participe do congresso Prega a Palavra e fique pronto para pregar o Evangelho em todo tempo e lugar. Prega a Palavra, Congresso Nacional APECOM, de 28 a 30 de junho, em Águas de Lindóia. A gente se vê lá. No ano de 2011, eu estive visitando a Ásia Menor, hoje Turquia, percorrendo as 7 igrejas do Apocalipse. E eu confesso que foi um tempo difícil para mim, cheguei às lágrimas algumas vezes, porque aquelas igrejas hoje estão literalmente mortas. O que resta é apenas uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Só temos escombros, pedras removidas e muita poeira, e nenhum sinal da igreja. Nesse mesmo lugar, existe menos de 1% de cristãos. Talvez você pergunte, por que estas igrejas morreram? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Jesus Cristo, quando enviou o apóstolo Paulo à cidade de Éfeso, a capital da Ásia, ali uma igreja vigorosa, poderosa, foi edificada. Aquela igreja tornou-se missionária, plantou igrejas em toda a região da Ásia Menor, tornou-se uma igreja referência no mundo, porque houve ali um poderoso avivamento. A idolatria foi quebrada, a feitiçaria foi vencida, a palavra de Deus prevaleceu. Depois, a palavra de Deus nos diz que quando Paulo estava saindo desta cidade, ele alertou sobre a chegada dos falsos mestres. Mais tarde, quando ele envia sua primeira carta a Timóteo, que estava em Éfeso, ele diz que os falsos mestres já haviam chegado na igreja e estavam ensinando heresias, e Timóteo devia corrigir esses falsos mestres. Agora, mais tarde, Jesus Cristo envia a carta à igreja de Éfeso
e parabeniza a igreja, porque ela tinha realmente defendido a sã doutrina, reprovado os falsos apóstolos, odiado a obra dos nicolaítas, que induziam o povo à prostituição. Mas ao mesmo tempo Jesus Cristo disse: eu tenho uma coisa contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Algumas igrejas perderam-se porque abandonaram a sã doutrina. Outras igrejas se perderam porque não adotaram a ética, a conduta, a moral ilibada e se perderam na prática da fé cristã. Eu fico olhando hoje para a Europa, aquele velho continente onde aconteceu a reforma do século XVI, onde aconteceu o movimento dos puritanos, as missões modernas, movimentos morávios, movimento pietista, os grandes reavivamentos. Hoje a Europa é um continente pós-cristão. As igrejas estão morrendo. Há poucos dias um amigo me telefonou de Londres, na Inglaterra, para me dizer: Pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de João Wesley e George Whitefield. A Inglaterra não é mais o país de William Carey e William Wilberforce. A Inglaterra não é mais o país de Charles Ryle nem de Charles Spurgeon. A Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones nem de John Stott. A Inglaterra é hoje o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os nossos templos estão sendo transformados em museus, em boates, em cinemas. Os nossos templos estão sendo vendidos para serem transformados em mesquitas muçulmanas. A igreja está em decadência. Eu olho para a igreja na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, berço do protestantismo. E hoje há muitas igrejas chamadas de dead churches, igrejas mortas, templos suntuosos, mas vazios. Por que será? E eu posso lhes dizer, é porque estas igrejas não têm ouvido o que o Espírito Santo diz a elas, não têm mantido a sã doutrina, não têm mantido a piedade. Nós não podemos separar o que Deus uniu: ortodoxia e piedade, teologia e vida, doutrina e prática, credo e conduta. Quando eu olho hoje para a igreja brasileira, e eu tenho percorrido a nação brasileira, tenho pregado em mais de 800 igrejas de diversas denominações, eu vejo com angústia na alma a igreja brasileira também fermentada por este veneno mortal, liberalismo de um lado. Quantas denominações históricas já no Brasil estão se capitulando ao liberalismo, que começa nos seminários, começa nas cátedras, depois descem aos púlpitos e matam as igrejas. Os liberais jamais experimentaram um avivamento, jamais experimentaram um crescimento da igreja, porque quando se duvida da inerrância das Escrituras, da infalibilidade das Escrituras, da suficiência das Escrituras, a igreja começa o seu processo de decadência. Olha a igreja brasileira, eivada de misticismo, de sincretismo religioso. É lamentável, é dramático, é doloroso isso. Onde o evangelho é sonegado ao povo, onde se prega um outro evangelho híbrido, sincrético, místico, semi-pagão, onde se vende a graça de Deus, se vende tudo, se vende óleo ungido, toalha suada, tijolo espiritual, fazendo do templo uma praça de negócios, do púlpito um balcão, do evangelho um produto, cujo fim e o último é o lucro. Para onde caminha a igreja? Este caminho é um caminho de derrota. Não importa se os templos estão lotados, se as massas aderem, se é uma poderosa adesão, se não é o evangelho de Jesus Cristo que está sendo pregado, é a multidão que está sendo enganada. A igreja evangélica brasileira precisa voltar-se às Escrituras, precisa voltar à palavra, precisa voltar à sã doutrina.
precisa voltar a uma vida cristã piedosa, cheia do Espírito Santo de Deus. O que nós estamos assistindo hoje, na televisão, que tipo de pregação? Prega-se de tudo, pregação da prosperidade, onde as pessoas estão iludindo, dizendo o seguinte: se você se tornar um cristão, você vai ser rico. Se você se tornar um crente, você vai ter carro novo, você vai morar numa mansão. Mas não é este o Evangelho de Jesus Cristo. Onde está a pregação do arrependimento de pecados? Onde está a pregação da necessidade do novo nascimento? Onde está a pregação da justificação pela fé? Onde está a pregação da santidade? Nós precisamos voltar ao antigo Evangelho. Nós precisamos voltar à pregação bíblica. Se a igreja evangélica brasileira continuar seguindo esse caminho escorregadio e sinuoso, o final dele vai ser um desastre. Precisamos urgentemente de uma volta às Escrituras. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos voltar para Deus. Precisamos de uma nova reforma religiosa, uma nova reforma espiritual. Significando isso, uma volta às Escrituras, uma volta à palavra, uma volta ao cristianismo bíblico, uma volta à doutrina dos apóstolos. Precisamos desesperadamente de um avivamento. Há muitas igrejas ortodoxas, mas estão secas, estão áridas. Uma ortodoxia morta, como a igreja de Éfeso. Tinha doutrina, mas não tinha amor. Tinha perdido a piedade, tinha perdido o zelo por Deus, o amor por Deus, o amor pela causa de Deus. Eu conclamo a você, em nome de Jesus, a lutar pela igreja, a chorar pela igreja, a não abrir mão de vermos no Brasil uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja bíblica, uma igreja fiel, uma igreja que não está buscando aplausos dos homens, mas a aprovação de Deus, uma igreja que não esteja usando os métodos do pragmatismo para atrair pessoas, mas uma igreja que esteja definidamente comprometida com o Evangelho da graça, com o Evangelho da cruz de Cristo, com o Evangelho da salvação. Eu quero orar por você. Você que me assiste agora, você que é pastor, você que é líder da igreja, não desista de ver uma igreja bíblica, uma igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo, uma igreja que seja a agência do reino de Deus para levar o Evangelho a toda a nação brasileira. Deus amado, nós precisamos urgentemente de uma intervenção da Tua mão na igreja evangélica brasileira. Dá-nos a bênção, Senhor, de vermos uma reforma, uma volta para a palavra e um reavivamento espiritual, para que a igreja possa se reerguer e ser uma coluna viva nas Tuas mãos a anunciar Jesus Cristo, o nosso glorioso Salvador. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que bom você estar assistindo Verdade e Vida aqui na Band. E eu quero lhe desafiar para se tornar um colaborador. Através do nosso site www.verdadevida.com.br, você pode ajudar a manter a veiculação do programa Verdade e Vida. Clique em Faça a sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou mesmo faça um depósito diretamente no Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou no Bradesco para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. E agora, um convite especial para você. Neste domingo, visite uma IPB. No site do Verdade e Vida, você clica em Igreja e encontra a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Certamente Deus vai abençoar a sua vida e de toda a sua família. Estamos esperando por você. Que bênção foi trazer ao seu lar mais uma vez o programa Verdade e Vida. Quero agradecer o seu carinho, seu apoio e suas orações em favor deste programa. Se Deus permitir, no próximo domingo, neste mesmo canal, neste mesmo horário, nós estaremos de volta para trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Deus abençoe você e até lá, se Deus quiser.